Fala galera, vamos embora de conteúdo. Eu tô num lugar aqui bem especial nessa primeira parte aí. Vim aqui para quem conhece, é o Parque de Versalhes, o Palácio de Versalhes, dentro da região parisiense, né, do lado do Circo de Paris. E só uma curiosidade aí, esse lugar que foi muito importante, cara, para cultura francesa, né, para a história francesa. Quem morava aqui era o rei Luís XIV. Eles construíram isso aqui, a família real foi expulsa na época de Paris, e isso aqui era uma aldeia. Então é engraçado você pensar que tem um lugar desse daqui com uma área verde desse tamanho, igual é aqui, perto de Paris, do lado de Paris, né? O que eu quero fazer aqui nesse lugar é te mostrar um pouco as razões pelas quais toda pessoa na face da Terra deveria ter uma experiência internacional, e em especial os brasileiros. Por que vocês deveriam, todo brasileiro deveria sair do Brasil, sair da América Latina principalmente, pelo menos uma vez na vida. Seja para passar um mês, seja para passar 3 meses fora do país, seja para passar um ano, ou até mesmo morar. Porque a experiência internacional o que você tem a ganhar com isso? Então vamos de conteúdo. Primeira coisa que é muito importante para por que você realmente deveria sair do Brasil, primeiro passo aí, primeira razão, é porque aqui você tem uma moeda forte, principalmente na Europa, né? Se a gente pega 2 países aí, assim, 2 áreas, 2 grupos no caso aí, que são, por exemplo, a zona da Libra e a zona do Euro, são das mais valiosas aí no mundo, são os que têm as moedas mais fortes. Por isso que é a primeira razão, porque, por exemplo, você trabalhando aqui, você estudando aqui, ou até mesmo tendo algum negócio, algum investimento aqui fora, numa moeda forte, o risco de dar problema ele é menor, e além disso, ser recompensado pelo seu esforço, muitas vezes, em muitos casos, na mesma taxa de proporção que você tem essa diferença aí do real brasileiro pro euro, por exemplo, a libra ou o dólar também, né? Então, essa é a experiência que você deve buscar aí para sua vida, algo que é muito importante, porque isso faz toda a diferença, cara. A partir do momento que você começa a investir, começa a ter retorno em moeda forte, você não quer mais voltar pro real. Isso aí é um dos primeiros passos. Além disso, você tem a proteção do Estado, que é muito forte, né? Que dentro da União Europeia, como os países são mais unidos, e você tem, por exemplo, muito mais recurso disponível para qualquer problema que der. Por exemplo, aí no caso do Covid, eu que estive aqui dentro durante esse período, pude presenciar a diferença realmente, o fator importante que você tem com relação a quando dá algum problema, como que o Estado aqui, a França no caso onde eu estou morando, resolveu isso de uma forma absurdamente incrível, e como que eu vi a diferença aí através das redes sociais com relação ao Brasil. De certa forma você se sente protegido pelo Estado, você se sente menos frágil, menos exposto aos problemas que pode te dar. Com certeza tem as dificuldades aqui também, a vida não é fácil e não existe esse negócio de dinheiro fácil, de vida fácil que você vai conseguir. Isso aí é um outro fator muito importante. Um outro fator que é muito importante para quem vem para cá, e por que deveria vir para cá também, né? É a questão de aquisição de bem material, sabe? Por exemplo, eu que visitei muitos países aí, que tive a oportunidade de conhecer várias culturas, lugares diferentes, eu pude enxergar isso daí da seguinte forma. Por exemplo, a Suíça, ela não faz parte da União Europeia, mas é um país extremamente estratégico, onde você, por exemplo, tem acesso a aparelho eletrônico num custo baixíssimo. Apesar do custo de vida ser muito grande lá na Suíça, as coisas serem muito caras no geral, pouca gente sabe, por exemplo, que aparelho eletrônico é muito barato. Eu lembro que tinha chegado aqui na Europa, acabado de comprar um celular, e cheguei, fui fazer uma viagem para Zurique, na Suíça. Aí fui comprar um chip, né, de internet, até porque não faz parte da União Europeia, então você tem uma burocracia com relação à internet lá, 4G. Aí eu lembro que eu dei uma olhada, assim, de curiosidade, para ver se realmente os preços eram mais baratos lá. E quando eu cheguei, fiquei assustado, cara. Quanto que é realmente mais barato celular, aparelhos eletrônicos em geral, né, notebook e tudo mais. Então isso aí são conhecimentos e informações que você pode usar a seu favor, principalmente para investimento e recursos. É isso que eu quero passar para você aqui com esse vídeo, porque dentro da Europa no geral, não necessariamente só dentro da União Europeia, você tem um leque de recursos aqui a seu favor, que você pode usar a seu favor. E se você for inteligente e souber usar isso aí, você vai ter um investimento, um retorno no investimento muito grande com isso daí, porque você realmente pode usar isso para levantar um negócio, fazer um investimento lucrativo, fazer um estudo de caso para, por exemplo, investir em algum setor específico e exatamente usar os recursos disponíveis
acessíveis aqui. Enquanto na Europa, por exemplo, você pode viajar de um país a outro aí, se você pega no Brasil, por exemplo, uma distância, sei lá, de São Paulo até Goiás, se você fizer essa distância aqui, você cruza praticamente aí 3 países, dependendo do caso. Então, isso é realmente o que faz você ter muito mais recurso, informação muito mais condensada, diversidade muito mais condensada num espaço de tempo muito menor do que em relação ao Brasil, por exemplo. Isso te oferece um leque de oportunidades muito maior. Enquanto no Brasil aí, muitas vezes você tem uma oportunidade muito mais rara de encontrar, e mesmo assim você encontrando é uma dificuldade enorme para às vezes colocar em prática. Aqui muita coisa muda, tá? Perspectiva de vida, perspectiva de futuro é totalmente diferente. Vou citar um outro exemplo aí, por exemplo, da Alemanha. Enquanto você tem a Suíça, por exemplo, com relação a aparelho eletrônico, você tem a Alemanha com relação a carro, coisa que é muito barata lá, e uma coisa que eles fazem muito aqui, tá? Principalmente português. Português é a nacionalidade que mais faz isso. Os caras fazem, por exemplo, pegam um voo de Portugal até na Alemanha, compram um carro na Alemanha e voltam dirigindo para Portugal. Então isso daí é algo que os portugueses são mestres nisso aí, e é algo que realmente vale a pena, porque a diferença de preço é muito grande, e se você for levar em conta o custo-benefício, é uma diferença enorme, até porque em termos de engenharia, eu principalmente sou dessa área de engenharia, posso falar. Os alemães, os caras são fora de série. E os caras também investem muito, né? Então isso aí é algo que você pode explorar demais vindo pra cá. E é uma das razões aí também pela qual você deveria sair do país para experimentar isso daqui em chão europeu ou algum outro país, por exemplo, Estados Unidos. E porque isso aí pode fazer total diferença para sua perspectiva de futuro e principalmente nisso aqui, ó. Que foi quando meu game mudou realmente na vida, foi quando eu mudei isso aqui. A coisa mais importante, é o ativo mais importante que qualquer ser humano pode ter para construir uma vida e uma qualidade de vida e mudar de rumo. Tô fazendo isso daqui nessa parte do vídeo, realmente só para te mostrar, te clarear aí como você pode encontrar as oportunidades e qual o caminho a seguir. E depois nós vamos para te mostrar mais o passo a passo, oportunidades que você pode seguir para mudar de rumo aí e conseguir escalar na vida e levantar voo. Fechou? Tamo junto!